Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal, dando seguimento aí à série de vídeos falando a respeito da calibração da socadora modelo 0716S4. Hoje vamos abordar o tema aí a respeito da calibração da EK229, que é a placa de comando do nivelamento longitudinal. Lembrando que tem todo um trabalho preliminar, né, antes desse ajuste eletrônico, que tem que ser respeitado e executado lá no trecho, que é levar o seu equipamento aí em uma tangente em ótimas condições, utilizar aí a sua régua de superelevação, né, calibrada para encontrar os pontos ideais aí, buscando sempre verificar qual trilho mais alto, para então você utilizar o seu nível óptico neste local para poder retirar os erros encontrados na via, deixando um plano ideal, ou seja, isento de erros de longitudinal e transversal. E aí sim fazer, né, o seu ajuste na placa EK229. Ou seja, não é só essa parte que nós vamos mostrar aqui, né, da calibração eletrônica, mas deve-se sempre, né, fazer aí esse trabalho preliminar para então atuar no sistema eletrônico. Então, partindo do princípio, né, que o nosso equipamento aqui está em um plano ideal, isento de erros, vamos então agora, né, iniciar a nossa calibração. E toda calibração do equipamento, pessoal, parte do princípio de sempre verificar que a nossa fonte é K813, verificando a tensão simétrica, né, de mais 10, menos 10, mais 15, menos 15. Então sempre aí verifique a sua fonte, né, com o equipamento ligado, para aí posteriormente ajustar as suas placas, beleza? Um outro ponto importante, pessoal, é de não esquecer de colocar a suspensão hidráulica do equipamento, pois uma vez o equipamento calibrado sem a suspensão hidráulica, você vai perder todo o processo aqui de calibração. Então lembre sempre de atuar aí a sua suspensão hidráulica, ok? Então, dito isso, pessoal, vamos lá no passo a passo de como é feita a calibração da placa EK229. Seguindo a sequência de aferição, pessoal, conforme eu falei, no passo 1 pede para verificar a fonte EK813. No passo 2, pede para desligar o transmissor através de S1 na placa EK229. Então nós vamos lá, né, vamos atuar em S1 aqui, ele já estava até desligado, ou seja, nós vamos aterrar o sinal que está vindo lá do transmissor. Esse sinal de 30Z, ele liga lá em 26B. Esse 26B, pessoal, se a gente for lá na entrada do transmissor, vamos aqui na entrada do transmissor, o transmissor do longitudinal, ele entra em 26Z, passa pelo resistor de 7K, e logo em seguida aqui vocês podem observar que temos o 26B, que vai aterrar esse sinal vindo do transmissor. Por que isso? Porque neste momento nós vamos trabalhar na calibração do ajuste do ganho de mais 5 e menos 5 e 3 milímetros. Então por isso que pede-se aí para aterrar esse sinal do transmissor através de S1. Então seguindo os passos, no passo 3 pede para medir em 26D a entrada do sinal do reajuste de 3 milímetros 0 volt, se necessário regular o potenciômetro do reajuste de 3 milímetros. Então vamos lá verificar aqui se há alguma tensão residual em 26D. Se aqui podemos verificar que não tem essa tensão residual, mas se tivesse, vamos inserir um valor aqui aleatório, temos aqui 2,7 volts. Se tivesse algum valor residual aqui, nós iríamos ajustar no nosso potenciômetro para 0 volt. Esse potenciômetro ele não fica na placa, pessoal. Esse potenciômetro é aquele que fica lá preso junto à alavanca aqui do ganho de 3 milímetros, lá na cadeira do operador. Então você vai ajustar esse potenciômetro que fica lá dentro, que é esse aqui que a gente está mostrando, para 0 volt. Então feito isso, vamos medir 0 volt em 30B com reajuste de 5 milímetros no zero. Também é o mesmo processo, pessoal.
Então nós vamos aqui, vamos verificar em 30B com meu potenciômetro aqui em 0. Então aqui estou meu potenciômetro em 0 em 30B e aqui pelo nosso voltímetro podemos analisar 0 volt neste ponto. Seguindo então, pessoal, no passo 5 pede-se para com os dois reajustes de 3 e 5 milímetros em 0, regular P2 para sair 0 volt no pino 12 de OP4. Então vamos lá neste potenciômetro e verificar aqui o nosso OP4 pino 12. Podemos observar que temos uma tensão residual aqui. Então vamos ajustar aqui em P2, de acordo com o catálogo, para zerar esse sinal residual, né? Então ajustamos aqui para 0 volt, fazendo a calibração de P2. Seguindo então, pessoal, no passo 6, pede para colocar o reajuste de 5 milímetros no máximo e com P3 regular para sair 5 volts em OP4A. Então vamos agora inserir o nosso reajuste de mais 5 e menos 5 no máximo, lembrando que se nós temos uma relação de ganho de 2 volts por milímetro, nós estamos inserindo 5 milímetros, então 5 vezes 2, 10, é o que nós podemos ver aqui no nosso voltímetro, 10 volts na minha entrada. Então eu inseri aqui o meu valor máximo e vamos observar aqui na minha saída de OP4 pino 12 que temos 5.36. Então nós vamos ajustar para que tenhamos 5 volts. Ajustado aqui P3, podemos observar em OP4 pino 12, 5 volts, de acordo com o que o catálogo pede. Então calibramos o P2, o P3, vamos seguir então para o próximo passo. No passo 7, pessoal, voltar o reajuste de 5 milímetros para 0 e levar ao máximo a alavanca do reajuste de 3 milímetros e regular em P5 para sair 3 volts em OP4. Então vamos lá, vamos voltar aqui para 0, né? O nosso ganho de 5 milímetros. Vamos levar aqui agora o nosso ganho de 3 milímetros ao máximo, lembrando que nós temos que sempre fazer, né, essa análise calculando o ganho de entrada do nosso sinal. Se aqui nós temos 600 milivolts por milímetro e o máximo que eu consigo aqui, né, de ganho é 3, então 3 vezes 600 milivolts é o que vale a 1.8 volt. Então eu vou inserir aqui 1.8 para ajustarmos esse sinal. Então 1.8, vamos aqui agora ajustar em P5 para que aqui em OP4 pino 12 tenhamos 3 volts. Então vamos ajustar aqui. Feito o ajuste, pessoal, ajustamos no potenciômetro 5 para que o OP4 pino 12 tenha 3 volts. Então foi calibrado o P2, o P3 e o P5 até o momento. Dando seguimento na calibração, pede-se agora para ligar o transmissor através de S1 na placa EK229, deixar a corda distensionada, os dois reajustes de 3 e 5 milímetros no máximo e regular o potenciômetro do transmissor para o ponteiro indicar 1 milímetro negativo, isso é, o ponteiro deve ficar na faixa da direita. Esse passo, pessoal, como nós aqui não temos o nosso instrumento, aqui eu coloquei utilizando o voltímetro, mas eu coloquei aqui a foto, né, o desenho para vocês entenderem esse passo em que você vai levar aqui o seu ganho de 3 milímetros no máximo, ou seja, já até está no máximo aqui, o seu ganho de 5 milímetros no máximo e com a corda distensionada você vai ajustar lá o seu potenciômetro do transmissor que está lá na parte externa, né, do equipamento. Você vai ajustar para que o seu ponteiro pare aqui no início da faixa da direita. No próximo passo, agora você vai esticar a corda colocando os dois reajustes de 3 e 5 milímetros em 0 e, caso necessário, regular mecanicamente a carcaça do transmissor para zerar o instrumento.
Então agora, pessoal, nós vamos zerar o nosso ganho de 3 milímetros, vamos zerar também o meu ganho de 5 milímetros, zerado. E agora nós vamos esticar a corda, e se tiver algum erro residual aqui no meu instrumento, né, nós vamos ajustar a mecânica do transmissor, subindo ou descendo, para que nós tenhamos o instrumento nessa posição aqui com o ponteiro no centro, ok? Então, feito este processo lá no equipamento, nós já ajustamos o zero do transmissor, os ganhos, e agora vamos para o próximo passo. No próximo passo, pessoal, inserir 19 milímetros na escala frontal, ou reajuste de 5 milímetros no mínimo, e zerar o instrumento em P1. Repete-se as mesmas operações para a calibração da outra placa EK229. Então vamos lá nesse passo 10. Um detalhe importante, pessoal, é o porquê que nós precisamos inserir esses 19 milímetros aqui na minha escala frontal. A título de conhecimento, pessoal, trouxe aqui, né, essa informação para facilitar o entendimento e vocês entenderem o motivo de inserirmos aqui o 19 milímetros na minha escala frontal. Então, assim como foi mostrado lá na minha placa EK284, meu fator de redução relacionado ao tamanho de corda lá do alinhamento, no longitudinal não é diferente, né? Nós temos nosso fator de redução relacionado ao meu tamanho de corda aqui do meu longitudinal. Para o nosso equipamento 0716S4, né, nós temos um fator de redução de 3,8. E aí, da onde nós tiramos esse valor, né, de 3,8? Esse 3,8 é relacionado ao tamanho de corda da nossa máquina. Ou seja, né, se nós pegarmos aqui o cálculo, onde nós temos o tamanho de corda de RAF, 11.400 dividido por 3.000 é o que vale a 3,8. Isso aí nós estamos falando relacionado ao tamanho de corda da máquina. Ou seja, através desse fator de redução de 3,8, nós agora poderemos obter o valor tanto aqui de levante da minha corda no carro frontal, quanto o meu valor de redução, né, o meu fator de redução aqui no meu carro M. Por exemplo, eu quero um valor de levante lá no meu carro M de 50 milímetros. Para isso, qual o valor que eu devo inserir aqui no meu carro frontal? Aí basta você multiplicar os 50 milímetros vezes 3,8, é o equivale a 190 milímetros aqui na minha corda do carro frontal. Ou seja, se eu levar a minha corda 190 milímetros, é o que vale aqui no meu carro M 50 milímetros aí. Então, a partir do momento que entendemos esse fator de redução, nós vamos entender esse passo da calibração, onde pede para colocar 19 milímetros aqui no meu carro frontal, ou seja, elevar a minha corda a 19 milímetros. Então nós temos que saber qual vai ser o valor aqui no meu transmissor. Então, para isso, nós utilizamos o fator de redução, onde 19 dividido por 3,8 é o que vale a 5, ou seja, nós teremos 5 milímetros aqui no meu carro M. Uma vez encontrando o nosso 5 milímetros, ou o meu fator de redução no meu carro M, nós podemos fazer o cálculo do ganho, onde nós temos 200 milivolts vezes os 5 milímetros lá que encontramos ou que elevamos o meu sinal através dos 19 milímetros que colocamos lá no carro frontal. Nós vamos encontrar um sinal de 1 volt aqui, né, na minha entrada em 26E. Então eu vou inserir aqui, para representar esse deslocamento, inserir aqui 1 volt. E aí, pessoal, nós vamos ajustar P1 de tal forma que iremos zerar aqui
a minha saída de OP4 pino 12 e, consequentemente, o meu sinal de saída para o instrumento. Então eu vou ajustar aqui o meu P1, ajustei o meu P1 para OP4 pino 12 ter 0 volt, e se nós verificarmos lá na minha saída para o instrumento, teremos aqui praticamente 0 volt, ou seja, o meu instrumento vai estar aqui na posição central. Meu ponteiro vai estar aqui na minha posição central. Que é isso que pede lá no catálogo. Ou seja, pessoal, o nosso ajuste de P1, nós estamos ajustando o ganho do nosso transmissor do longitudinal, seguindo a relação, né, de 3 pontos do nosso fator de correção, fator de redução da nossa máquina modelo 0716S4. Ok? Então esse é um motivo aí que pede-se para inserir 19 milímetros lá na escala frontal, e aí você divide pelo fator de redução e você vai ver que vai encontrar os 5 milímetros aqui, que esses 5 milímetros você já inseriu ele aqui no seu ganho, né? Que pede para colocar lá menos 5 negativo, que é o que vale a 10 volts, pois o ganho aqui é 2 volts por milímetro. E aqui você vai inserir 1 volt, que é o que vale a 5 milímetros lá de deslocamento lá da minha corda no meu carro M. Então você vai ajustar esse ganho do fator de redução. Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.